Bem, com muito prazer, mas muito prazer mesmo, nós estamos recebendo nosso espaço aqui no meu canal, o Dr. Cristóvão Buarque. E por quê? O Dr. Cristóvão Buarque tem uma longa história, não dá para contá-la aqui brevemente, eu só vou citar. O Dr. Cristóvão foi reitor da Universidade de Brasília, 2 vezes senador pelo Distrito Federal, governador do Distrito Federal, ministro da Educação, é autor de vários livros, né? Pensando o Brasil, refletindo sobre um país tão complexo como o nosso, candidato a presidente da República em 2006 também. É verdade. E olha, com muita satisfação estou recebendo o senhor e já queria colocar, assim, de uma questão para o senhor. Uma vez, conversando com as pessoas, naquela época, em 2006, as pessoas falavam assim, mas o Cristóvão Buarque só fala em educação. E eu falava assim, mas só em educação, como se isso fosse pouco importante. Eu queria colocar isso para o senhor. Qual é a importância da educação num país tão desigual e com tantos problemas como o nosso, doutor Cristóvão? Muito obrigado por nos atender. Primeiro, é um grande prazer estar aqui com você. Talvez deve ter pouquíssimos, se tiver, programa desse tipo com a repercussão que você tem. Com gente que gosta, gente que não gosta, mas repercute. E é um grande prazer estar aqui. Antes de dizer a importância da educação, eu quero dizer que eu fui um candidato a presidente de poucos votos, mas que apresentei um programa completo. Tinha 46 capítulos. Segurança, isso, tudo. Eu acho que eu não deixei um item fora. Agora, de fato, na capa já estava escrito que a educação era o eixo da construção de um novo país. Então, o eixo era a educação. E aí eu vou lhe dizer por quê. Durante muito tempo, o país crescia, enriquecia e distribuía a renda automaticamente. Essa era a ideia dos economistas. E eu sou um deles na minha juventude. E a gente achava que a economia vinha de 3 fatores: capital, terra e mão de obra. Depois surgiu tecnologia. Viu-se que esses 3 não adiantavam se não tivesse o chamado expertise tecnológica. Depois veio uma coisa que não é o mesmo, que é a capacidade de inventar novos produtos. Mas hoje, o eixo central, tudo isso aqui vem se você tiver confiança. Sem confiança, um país não se desenvolve mais. E se ele tiver confiança, tem capital, cada vez é menos necessário matéria-prima, confiança. E ao lado da confiança, outro C, conhecimento. 2 coisas. A confiança vem da estabilidade monetária, da estabilidade jurídica, de um processo democrático consistente. Confiança. E o conhecimento vem da educação. Só a educação é capaz de dar o aumento da produtividade que fará a economia crescer, e só a economia, com a mesma qualidade para todos, é que permite distribuir renda. Não se distribui mais renda, como se imaginava, pelo contra-cheque, pelo guichê do banco. A renda hoje é distribuída pela cabeça, pelo conhecimento, pela capacidade da pessoa participar do processo produtivo. Então, a educação é o eixo. A gente tem muitos problemas, mas vamos ver alguns. A corrupção tem a ver com a educação do eleitor, não do eleito. Tem muito corrupto doutor, mas a educação do eleitorado tem a ver. A eficiência da economia, a distribuição da renda, a saúde tem a ver com a educação, a violência tem a ver com a falta de educação. Então, a educação é o eixo do progresso. Por isso, se eu for analisar um erro meu nos 16 anos de Senado, foi não ter feito uma reforma na Constituição para dizer educação é direito de todos, como está escrito, e educação é o vetor do progresso. Enquanto nós, brasileiros, não entendemos que o vetor do progresso é a educação, nós não vamos sair dessa mesmice, lesma em que nós estamos. A educação é o eixo, o vetor do progresso. E foi isso que eu tentei passar na minha campanha em 2006. Doutor Cristóvão, o senhor é pesquisador acadêmico, professor, reitor, ministro da Educação. Portanto, o senhor viu a educação por vários ângulos, né? por várias entradas. Né? A pergunta que eu colocaria para o senhor
é a seguinte, como é que o senhor analisa esse governo, já que não podemos retroagir, mas não vem ao caso, vamos colocar a conjuntura atual. Esse governo que já teve 2 ministros da educação, teve um terceiro que foi sem ter sido, um quarto que aceitou num dia e recusou no outro, e agora tem um senhor que foi designado, mas que está com o coronavírus. Como é que o senhor analisa o governo Bolsonaro e a sua visão de educação? Antes disso, eu quero dizer que a tragédia educacional que nós temos não tem nada a ver com Bolsonaro e seu governo. Ele herdou uma tragédia educacional, como também ele herdou uma tragédia sanitária. Eu não falo da epidemia. Eu falo que também ele herdou, ele não tem nada a ver com a chegada dela. Mas 100 milhões sem esgoto, 35 milhões sem água, não foi o Bolsonaro nem seus erros. Fomos nós, eu fiz parte desses governos, nós, o Bloco Democrata Progressistas, que deixamos o Brasil. E deixamos o Brasil com 12 milhões de analfabetos adultos, 12 milhões. Deixamos o Brasil com um dos piores quadros educacionais medidos pela Unesco e pela OCDE. Deixamos, na educação de base, deixamos uma universidade absolutamente inchada. Aumentamos muito o número de estudantes universitários, esses governos, sobretudo o governo Lula. Mas uma universidade que não tem uma mão de obra que chega boa, os meninos que saem do ensino médio. Então, o Bolsonaro recebeu uma tragédia educacional. Agora, eu não acredito que ele vai ajudar a melhorar. Por quê? Por um lado, fica batendo cabeça, e por outro lado, em vez de perceber que herdou uma tragédia e dizer eu vou tentar melhorar esse quadro, ele acha que recebeu uma educação tão boa que se dá o direito de ensinar marxismo cultural. Eu acho que é uma coisa superada, ensinar marxismo na escola. Mas oxalá tivéssemos ensinando isso. Nem isso estamos ensinando. Uma grande parte das nossas 200 mil escolas são restaurantes mirim. As crianças vão pela merenda. Terminam a merenda, vão para casa. Se ficam até o fim, só ficam 4 horas e nunca são as 4 completas. Não levam dever de casa, não tem cobrança. E esse governo não vai trazer. O pior, Marco, é que nós que queremos uma alternativa não estamos percebendo que hoje temos 3 problemas. Sair do quadro da epidemia. A epidemia vai piorar muito o quadro. As crianças vêm traumatizadas, desmotivadas, com um apagão cognitivo dos meios sem aula. Os professores vêm desmotivados. Algumas escolas privadas vão fechar. Segundo, nós temos que melhorar, como já vem melhorando. O Brasil não piora. O Brasil melhora ficando para trás em relação ao resto do mundo, as brechas que nós temos. Mas melhorar o que vinha. Agora, não tem como a gente convencer a população e as lideranças de que é preciso ir além da melhora, é preciso dar um salto. E que esse salto exige uma unidade nacional por esse salto, um projeto estratégico de 20, 30 anos, como foi em qualquer país, para no final nós termos um dos melhores países do mundo. Eu não digo melhor, mas tem entre os 5, 10 melhores. E aí a gente não vê esse interesse. Quer ver um exemplo? Eu fiz parte dos que lutou para que o Fundeb fosse renovado. Mas o Fundeb é para evitar a tragédia maior sem o Fundeb. Mas o Fundeb não vai dar um salto na educação brasileira, tanto que já tem 10 anos. Já tem 20, se a gente considera o Fundef, que era do ensino fundamental, que Fernando Henrique criou. O Fundeb, no governo Lula, já tem 20 anos e 10 anos. Não vai dar o salto. Até hoje estava comparando. O Fundeb foi como se alguém inventasse uma vacina antes da epidemia chegar. Evita uma tragédia, mas não melhora a saúde. Apenas evita a tragédia da epidemia do novo vírus, mas não faria com que as pessoas ficassem com saúde. Precisamos de uma estratégia nesse país. Que nós, todos os partidos, os políticos, os sindicatos, se aliem para dizer, nos próximos 20 anos, aconteça o que acontecer, seja quem for o governo, está aqui algumas coisas que a gente vai fazer. Essas coisas a gente vai fazer para daqui a alguns anos, 2 fatos aconteçam.
estarmos entre os melhores do mundo e a educação do pobre seja tão boa quanto a educação do rico. Deixa São eu duas perguntar coisas. Sim. O senhor colocou algumas perguntas, eu estava fazendo uma pesquisa na internet, várias perguntas que são ótimas e de difícil resposta. A boa pergunta é aquela que é de difícil resposta mesmo. Uma delas, o senhor falou o seguinte: onde erramos no passado? E até faz um corte cronológico, 1992, 2018, né? Onde erramos no passado, doutor Cristóvão? Não, se formos no passado histórico, erramos lá quando... Esse aí. Da década de 90, tá bom. Isso. Por que esse corte? Primeiro porque o corte, um pouco antes, que é o fim do regime militar. Nós tivemos dois presidentes que eu não coloquei, Collor e Sarney. Com todo respeito, eles não fazem parte do que eu chamo os democratas progressistas. Foram democratas, sim. Sem o Sarney, a democracia não teria chegado naquele momento, ia adiar um pouco mais. Collor foi, claro, democrata, tanto que foi destituído pelo Congresso e nunca chamou de golpe. Isso é prova de que é um democrata. Aceitou o que o Congresso fez diante da Constituição. Mas eu quis aqueles que tinham uma característica a mais, que lutaram contra o regime militar e que tiveram uma postura progressista ao longo da vida. E aí eu incluo todos, de Itamar a Temer. Todos esses presidentes, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer, tiveram, durante a vida, posições democráticas e progressistas. Então, por isso o meu corte. Onde nós erramos? No meu livrinho, eu cito 24 erros. Não vou lembrar os 24, nem daria tempo. O primeiro que eu coloco é a divisão. Fernando Henrique e Lula, PT, PSDB, PDT, tudo isso estava unido na luta contra o regime militar. Chegou ao poder, romperam. A impressão que fica, nós que não somos de São Paulo, é de que Fernando Henrique e Lula só queriam saber quem ia ser o próximo prefeito de São Paulo, e não como seria o próximo Brasil. E aí ficaram nessa disputa. O segundo erro foi sermos progressistas, mas não temos uma proposta utópica. Antigamente era o socialismo, não é mais. Qual é a proposta utópica que a gente saindo, ela continue no ar como bandeira? Nós não temos bandeira, já reparou? Toda a oposição hoje só tem uma bandeira, tirar o Bolsonaro. Nenhum diz qual é a bandeira depois que Bolsonaro sair. Nenhum está dizendo. Eu acho que a bandeira seria a educação. Seria dizer, nós vamos construir um Brasil que levará tantos anos, mas que vai ter uma educação de qualidade e igual para todos. Ao mesmo tempo, uma empatia muito forte com os pobres, que seria, por exemplo, ter colocado saneamento. Nós deixamos 100 milhões sem esgoto. Esse foi um erro. Deixamos 12 milhões de analfabetos. É um erro. Como é que um governo progressista fica 26 anos? Nós esquecemos que esse grupo ficou 26 anos no poder. Foi o grupo, se aceita que eu chame de grupo, que ficou mais tempo no poder. Nem Getúlio ficou tanto tempo. Nem os militares ficaram tanto tempo. Os militares a gente chama de um grupo. Foram muitos presidentes, mas é um grupo. Esses aqui são muitos presidentes, mas foi um grupo. Nós não demonstramos empatia com o povo. Empatia no sentido de mudar a realidade deles e não apenas dar a Bolsa Escola que o Fernando Henrique deu e que o Lula ampliou. E que o Bolsonaro vai ampliar mais ainda agora. Isso não é suficiente. É Bolsa Escola que nasceu no governo do senhor, né? Na verdade, nasceu quando eu era reitor. E escrevi um livrinho concebendo isso. Nem chamava Bolsa Escola, chamava-se Renda Mínima Vinculada à Educação. Depois é que, quando eu fui candidato a governador, eu botei com o nome de Bolsa Escola. E que o Fernando Henrique deu uma prova de generosidade política ao adotar o mesmo nome. Eu acho que isso é generosidade. No mundo intelectual, você manter o mesmo nome é plágio. Mas no mundo político é generosidade. Sim. É generosidade. Pois bem, não tivemos uma utopia e nem empatia estrutural com as condições do povo. Dava para fazer muita coisa. Um terceiro erro, não na ordem, foi cooptar os universitários que deixaram de serem críticos. A nossa intelectualidade progressista calou durante os 26 anos. Ou balançava a cabeça para o PSDB, ou balançava a cabeça para o PT. Ficamos sem
crítica, e sim autocrítica dentro. Um grave erro foi ou a prática ou a contaminação da corrupção. Isso foi um erro muito grande. Não ficamos com a cara, com a marca de honestidade. E quando eu digo nós, não estou incluindo A, B ou C, nem fulanizando, até porque eu acho que eu fui político limpo nesse sentido. Mas nós, o bloco, o carimbo é de desonestidade, de corrupção. Isso foi um erro muito grave. Não podíamos ter cometido esse erro trágico. Então, são esses erros. Um outro erro grave para mim, criar narrativas que não eram verdadeiras e acreditar nelas. Os marqueteiros disseram que Lula tirou 30 milhões da pobreza e botou na classe média. Não era possível isso. Ele até deu comida. E o pior é que acreditam. A ideia de que, em vez de impeachment, foi golpe. É até lícito usar isso do ponto de vista publicitário. Mas acreditam nisso. Então, foram criando narrativas falsas. Aquele projeto de mandar jovens para o exterior por 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquilo não ia trazer impacto na ciência e tecnologia. Foi, mais que tudo, um projeto eleitoreiro, mas criou-se a ideia de que ia fazer o Brasil independente tecnologicamente. Então, nós cometemos o erro de acreditar nas narrativas falsas que criamos. Foi um erro grave. Deixa eu perguntar para o senhor também coloca uma pergunta muito boa. O que propomos para o futuro? O senhor tocou na questão da educação, mas no sentido mais amplo. A educação é importantíssima, deve ser o eixo, como o senhor está dizendo. O que propomos para o futuro na leitura do senhor? Vou dizer. Voltando à ideia de utopia. Nós precisamos ter algum discurso utópico. Essa utopia hoje não está na economia para mim. Nós temos que dizer com clareza que vamos respeitar a economia como uma questão basicamente técnica. Porque veio a globalização, não temos mais flexibilidade para criar aquelas saídas que tínhamos alfandegárias, não temos mais como fazer a economia ser uma questão nacional. A economia hoje é global. Então, a economia é técnica. Para mim, é o que fazer com a economia eficiente, que ela será eficiente se a gente não se meter nela. Não temos que nos meter muito na economia. É uma questão muito técnica a economia. Aí você diz, qual é a diferença? A diferença é o que fazer. Tem um item da economia que dá para você politizar relativamente. É a questão fiscal. Quem paga imposto. Você pode, aí sim, quem paga imposto é uma questão política, embora tenha limites. Você não pode exigir demais de uns, porque eles vão embora. Mas dá. Com esse imposto, aí é que eu entro. O que é que a gente faz com o imposto? Para mim, o imposto é construir uma sociedade em que tenhamos um piso social que ninguém fique embaixo. Se for preciso, até com Bolsa Família. Se for preciso, com mais médicos. Tem que ter um projeto de que ninguém fique abaixo de um mínimo decente. E um teto ecológico. Ninguém pode consumir que destrua a natureza. Aqui dentro, a gente tem que construir uma escada que permita aos mais talentosos, mais persistentes subirem. E aí vem a minha diferença como, vamos dizer, utopista. Essa escada exige 2 coisas, e só 2 iguais: educação e saúde. Você tem que dizer para a população que, dentro de um certo prazo, com responsabilidade fiscal, porque eu defendo que o valor da moeda é uma questão de interesse público. Um dos erros nossos foi, no final, tolerar a vinda da inflação, como a Dilma estava deixando. Dentro do que for possível, por isso que o tempo é fundamental. Você pode dizer, eu vou fazer isso, mas em tantas décadas. O filho do pobre estudará na mesma escola do filho do rico, o filho do pobre vai nascer na mesma maternidade que o filho do rico. Igual, educação e saúde. Às vezes eu me pergunto se não devia dizer também que o advogado tem que ser igual para rico e para pobre. Mas aí complica muito. Então, educação e saúde iguais. Responsabilidade fiscal. Aceitar que o que for privado é o mercado que regula. Grande erro do socialismo foi ter privatizado o socialismo e querendo que todo mundo tenha um carro. Não, eu quero é que o transporte público seja de qualidade.
Carro é uma questão do mercado. Eu tenho que socializar, vamos usar essa palavra, os bens públicos, o meio ambiente, a educação, a saúde. O transporte público tem que ser público, não privado, não estatal, não precisa ser estatal. Você pode ter um hospital público que não seja estatal. Aliás, tem muito hospital estatal que não é público. Para ser público, tem que servir bem ao povo, à população. Então, o valor da moeda, para mim, devia ser uma questão fundamental. É do interesse público, do povo. Lamentavelmente, a esquerda relaxa em duas coisas fundamentais: violência e inflação. São duas coisas que a esquerda relaxa. E duas coisas que quem paga é o povo, quem paga é o pobre. Então tem que ter economia. É uma questão mais técnica possível, que o governo tenha que dar confiança para que ela funcione, para que venha capital de fora, para que funcione de acordo com as regras do mercado, com algumas agências, obviamente, tem que ter agências, para que não fique o capitalismo selvagem, como se tem. Mas fora isso, é cuidar um piso, um teto, piso social, teto ecológico e uma escada que permita os melhores ascenderem no consumo. E essa escada é educação e saúde igual, mesma qualidade. Mas volto a insistir, com responsabilidade fiscal, e por isso leva tempo. Não se faz em 1, 2, 5, 10 anos. Não se faz com um só governo. Tem que ser um grande pacto, um grande acordo que diga: o Brasil vai fazer assim em frente. Como se fez com a industrialização no tempo de Juscelino, como se fez com o Plano Real, na época de Fernando Henrique. Ele saiu, mas continuou. No fim, a Dilma é que relaxou. Mas o Lula foi extremamente responsável do ponto de vista fiscal. Ele e Palocci, é preciso dizer, foram responsáveis. Então, esse é o sinal que eu daria para frente. E é isso que eu quero fazer a partir de agora. Já que fiz onde erramos, é agora como acertarmos. Deixa eu perguntar para o senhor, justamente o processo eleitoral de 2018, especialmente da eleição presidencial, ele é uma espécie de ruptura frente ao processo que nós tínhamos desde 1994, porque em 1989 foi a eleição com o maior número de candidatos, tinha recém promulgado a Constituição no ano anterior, mas deixando de lado, ainda a partir de 1994 até 2014, nós temos mais ou menos um modelo de processo eleitoral presidencial. 2018 é uma espécie de, a menos na minha leitura, doutor Cristóvão, de ruptura, que me parece uma ruptura de curta duração, porque me parece um ponto fora da curva. Eu acho que esse processo não deve se repetir em 22, presumo. Como é que o senhor analisa o processo eleitoral de 2018, pensando também no senhor como candidato à reeleição no Senado do Distrito Federal? Eu acompanhei o processo eleitoral na maior parte dos estados e do Distrito Federal. Eu imaginava, pela ação do senhor como senador em 2 legislaturas, ex-governador do Distrito Federal, etc., que o senhor seria reeleito. Eu não quero diminuir os dois que foram eleitos, longe disso, mas o senhor tinha muito mais expressão política. Como é que o senhor analisa a questão da não reeleição do senhor e o processo da eleição presidencial de 2018? O eleitor teve razão em dizer: eu quero outro. E não a mim, que já estava há muito tempo aí. E isso eu vi numa das caminhadas pelas ruas, no chamado Corpo a Corpo. Eu vi um homem aí de uns 40 e poucos anos, 45, olhando para mim, e fui lá, apertei a mão dele, e ele olhou para mim, meio frio, e disse: o senhor sabe que você é o melhorzinho, né? Eu aí achei bom, o eleitor que é o melhorzinho, tem um voto. Tinha 2 votos, né? Então, pelo menos, eu pego o segundo. Aí disse: olha, muito obrigado, mas está difícil. As pesquisas me colocavam na frente o tempo todo, até uma semana antes. Mas está difícil. Obrigado pelo voto, mas ajude. Ele falou para mim: eu não disse que vou votar em você. Eu disse que você é o melhorzinho. Eu quero outro. Mesmo que seja pior. O povo votou no outro. Por causa de nossos erros. Nós deixamos de representar uma esperança para o povo. Até pelos erros que eu contei. Então o povo votou no outro. O que eu chamei no livro, eu chamo do outrismo. Surgiu um outrismo.
As pessoas cansaram, seja por corrupção, seja porque não tinha esgoto, seja porque teve recessão, seja por causa do desemprego, seja porque cansou-se de política, faltou discursos proféticos, utópicos, esperançosos. O povo queria o outro. Era natural que eu perdesse. Só vi depois isso, né? Eu só vi isso depois. Mas se eu tivesse visto antes, não sei se daria para consertar, se eu já estava há tanto tempo, e com a minha idade também. O povo votou no outro, e o povo tinha razão. Estava na hora de outro. Na democracia, isso é uma coisa que as esquerdas não percebem, não gostam. Porque nós viemos, eu me ponho como de esquerda, mas nós somos de uma matriz autoritária, porque se considera dona da verdade. Muita gente de esquerda acha que a política é uma ciência, que Marx e outros inventaram. Então, se nós somos os certos, como é que a gente vai tolerar alternância? A esquerda tem dificuldade de aceitar alternância. Veja a Venezuela. Veja o Evo Morales, tentou 4 vezes. O Lula teve o bom senso de só querer 2, mas quis impor quase. A Dilma disse, vamos fazer qualquer coisa para ganhar. O Fernando Henrique cometeu o erro de pegar a reeleição. Não era para ter reeleição ali, mudar a Constituição, até que pode não ser ruim. Então, a alternância na política, ela é boa até quando elege alguém pior. E não tem nada a ver com os que me substituíram, como você mesmo fez questão de cuidar. Às vezes, na política, numa sociedade, é preciso mudar, às vezes até com alguns retrocessos. Depois, a gente recupera isso. A alternância é fundamental. Deixa eu colocar uma questão para o senhor. Muitos imaginam, eu imaginava, e acho que outros também, sempre teve uma extrema-direita no Brasil. Ela, no século XX, ela foi se manifestando de várias formas. Teve no integralismo, nos anos 30, mas se manifestou entre 45 e 1964, no processo eleitoral, ou com alguns personagens. Os mais novos não conhecem o almirante Penaboto. Isso só verdade. Quem viveu, ou os historiadores é que podem lembrar, o pessoal, o Stanislau Pontevin chamava de penabotismo. Então, sim, e durante o regime militar teve, em alguns momentos, fragmentos no interior do regime, frações, melhor dizendo, de extrema-direita, mas não é aquelas que dominaram o conjunto dos 5 governos, mas teve a presença dessa extrema-direita. Mas ela era tênue. A partir de janeiro do ano passado, com a posse do novo presidente, aflorou uma extrema-direita, inclusive dentro do aparelho de Estado, que nós não conhecíamos, com a importância que ela tinha, e com uma linguagem se aproximando algumas vezes até com características do fascismo, caso que nós somos no século XXI, né, o fascismo do Mussolini, né, mas com essas características. Para o senhor, causou estranheza o novo governo, essa batalha ideológica, o senhor citou até o MEC em certo momento, essa presença dessa extrema-direita, essa linguagem da violência, e não reconhecer no outro um adversário, mas sim um inimigo, e com o inimigo não se convive, se elimina. Como é que o senhor, com a sua experiência, vendo outros países, acompanhando o mundo e o Brasil, o que isso representa para o senhor? Primeiro, volta à pergunta. Onde foi que nós erramos que isso aconteceu? O erro sempre é nosso, não é do outro. O outro ganhou. Ele pode ser até um errado, mas acertou nisso. Então, primeiro é isso, nós erramos. Segundo, eu não temo extrema-direita, nem extrema-esquerda. Eu temo extrema incompetência, extrema burrice, extrema maldade. E o que me preocupa no governo Bolsonaro é que é uma extrema estupidez. Eu não vejo as direitas no mundo, salvo na Hungria. Aliás, li recentemente um livro muito interessante sobre o que acontece na Hungria, salvo da Hungria e quase da Polônia, essa ideia de marxismo cultural. E na Polônia e na Hungria se explica. Faz só 20 e poucos anos que eles saíram disso. Então, tem ainda um atavismo contra. Fora isso, onde é que tem direita querendo se preocupar com os costumes sociais, se preocupar com comunismo? Não existe. Então, para mim, o maior problema do governo Bolsonaro não é ser extrema-direita, é ser extrema estupidez, fora de onda, fora da curva da história, que também é um dos erros nossos da esquerda.
esses 26 anos, nós não percebemos que surgiu inteligência artificial, que o número de crianças é menor por família, que a longevidade é maior, logo precisa de reforma da Previdência, que a robótica chegou, logo precisa de uma reforma trabalhista, que o mundo ficou global, logo não adianta querer soluções só para dentro do país. Nós fechamos os olhos para as curvas da história. E o governo Bolsonaro fecha também. Ainda comete, a meu ver, o erro de querer negar ciência, como no caso da epidemia. Então, para mim, não é extrema-direita. Agora, é uma surpresa, claro, chegar grupos de direita. Mas a primeira pergunta é onde erramos. E aí eu quero avançar na linha da sua pergunta, o que fazer. Eu acho que o grande problema nosso hoje, desses democratas progressistas, é que estamos pensando só em ser contra o Bolsonaro. E não estamos respondendo onde erramos, para pedir desculpa ao povo, para poder ter credibilidade. O que fazer depois do Bolsonaro? Qual é a nossa proposta? Como nos unir? O que é que nos une? O que é que une Fernando Henrique, Lula, e Dino, e Huck? O que é que une? E quarto, daqui a mais alguns meses, quem? Quem é que vai carregar essa bandeira? Porque na hora de votar, você vota em um número que representa um nome. Então, essas perguntas a gente não está fazendo. Está todo mundo querendo tirar o Bolsonaro, mas não está se pensando o pós-Bolsonaro. Por isso, aí eu vou discordar por uma coisa que você deixou implícita. Eu acho que em 22 é capaz de repetir Bolsonaro e PT. Porque em tempos de extremos, o segundo turno é a favor dos extremos. Se os extremos juntam 25% e os não extremos se dividem, os extremos chegam no poder, chegam no segundo turno. E eu acho que os dois extremos hoje, eles estão pensando nisso. Se nós chegarmos com o outro extremo, o centro vota em mim, o outro diz vota em mim. E eu creio que hoje, tanto PT como Bolsonaro trabalham para chegar ao segundo turno e para que o outro chegue também. Porque sabe que se não for um desse outro, corre o risco de perder. Eu temo que não vai dar tempo de uma nova alternativa não extremista. Fiz questão de não usar a palavra centro. Não extremista. Eu temo que a gente não está construindo o não extremismo para vencer o outrismo. O senhor, eu gostei do outrismo. O senhor inventa umas expressões. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu estava na editora Brasiliense, tinha uma editora, e eu ia coordenar uma coleção, que saiu alguns volumes sobre a história da América Latina, que na época eu me dedicava a isso, e tinha um livro lá do senhor, O que é Apartação, né? Que era o apartheid. E o que me chamou a atenção eu falei, olha que sacada original, hein? A apartação. Porque nós sempre, naquele momento, ainda o apartheid estava presente na África do Sul, né? E aquele regime terrível de segregação racial. E nós temos isso presente hoje ainda no Brasil, de uma forma, claro, não é a mesma coisa, mas está presente aqui. Como é que o senhor vê essas manifestações aqui no Brasil que tocam nessa questão que o senhor estava falando há 30 anos atrás e que permanece? Pode ser de forma diferente, é verdade. Não tão grave, não sei, mas que está presente na conjuntura brasileira. Primeiro, eu fico muito feliz de você se lembrar da Brasiliense e daquela coleção Primeiros Passos. Primeiros Passos. Eu publiquei 2 livros ali. O que é a apartação e o outro, o que é o educacionismo, que é outro termo também que eu fui criando e espalhando. Quando eu criei o que é a apartação, foi no sentido, o apartheid racial separa brancos e negros. No Brasil, a apartação separa ricos e pobres. Eu até me lembro que o livro eu digo, um branco rico sente-se mais perto de um rico negro do que de um branco pobre. Então, o que corta é a renda, é onde vive, é o endereço, é a escola do filho, é o hospital. Eu tenho a impressão que nós não estamos mais apenas em desigualdade. Desigualdade é uma questão que você pode ir aos pouquinhos. Hoje nós estamos com corte. Por isso eu também uso uma expressão que, em vez da linha da pobreza, quem ganha menos de que $1 ou 1,25 por dia, quem ganha mais, eu falo muro da pobreza.
é como passar o muro. E não é pela renda, é pelo acesso ao que tem aqui. O acesso que você tem aqui, dos que não são pobres, nosso colonialismo cultural em relação à economia é tão grande que não tem uma palavra para não pobre. Embora eu goste de inventar palavras, isso eu não inventei ainda. Eu estou chamando não pobre. Então, para você passar daqui do pobre para o não pobre, não aqui rico, não pobre, você precisa ter uma cesta de bens e serviços. Uma você tem que ir para o mercado, que é a comida. O outro você vai ao mercado regulado, que é a passagem de ônibus. Mas educação, saúde, segurança, não é renda. Isso tem que ser oferecido de uma maneira pública, mesmo que por uma escola privada, mesmo por um hospital privado, mas de forma pública, gratuita, portanto, o Estado que pague. Então, a apartação é esse muro que se manifesta visualmente nos condomínios. Apartamento onde eu estou falando o meu, não entra se não falar com o porteiro. Tudo é cheio de crachás. Nós estamos hoje no mundo de apartação. E aí eu vou falar duas expressões que eu criei. Já que você falou isso, deve ser inveja do meu primo Aurélio Buarque de Holanda. Eu acho que a expressão cortina de ouro, é um livro meu, eu acho também é bem expressivo. Não temos mais uma cortina de ferro, separando países por ideologia, por sistema. Mas nós temos uma cortina de ouro que serpenteia o planeta. Isso é um livro de 94, A Cortina de Ouro. E o outro foi resultado de uma ida minha na fronteira da Síria com a Turquia para ver os imigrantes, e que eu criei a expressão os mediterrâneos invisíveis. Ao redor de cada casa nossa, de classe média e alta, tem um Mediterrâneo. A escola das minhas netas tem um Mediterrâneo ao redor. O restaurante que eu vou tem um Mediterrâneo. O hospital tem um Mediterrâneo. A gente reclama da imigração proibida na Europa, mas nós somos rodeados de mediterrâneozinhos invisíveis. E aí é que está a resposta também a uma sua pergunta. O que fazer daqui para frente? A pergunta é como derrubar as cortinas de ouro. Como derrubar os muros invisíveis naquilo que é essencial. O carro privado, eu não estou preocupado se uns vão ter, outros não vão ter. Ir para a Europa de férias, pegar avião, eu não estou preocupado. Isso é o mercado que resolve. Agora eu estou preocupado com a educação, com a saúde, com o valor da moeda, com o meio ambiente, com os bens que são públicos. O resto, o mercado cuida muito bem. Isso a esquerda não entendeu ainda. Ainda tem muito estatista no Brasil e, pior, tem negacionistas no Brasil que não respeitam a aritmética e acham que o que eu estou propondo pode se fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem respeitar a aritmética fiscal. Tem que respeitar. Não é séria a pessoa que diz que o governo pode gastar quanto quiser. O governo só pode gastar quanto tem. Ou então saber quando vai pagar depois com empréstimo. Como o apartamento que eu moro, eu paguei um empréstimo, mas eu sabia que meu salário ia permitir pagar aquilo, senão eu tinha comprado um menorzinho. Então, a responsabilidade fiscal tem que ser um compromisso desses democratas progressistas. É por isso, eu concluo essa parte, que eu dediquei meu livro a três características, não botei nome, aos jovens parlamentares que são democratas, progressistas e responsáveis. O irresponsável, que é o mesmo que populista, eu morro de medo. Do jeito que você falou aí de extrema-direita, eu tenho medo de populista. Tenho mais medo de populista do que um extrema-direita responsável. O extrema-direita responsável sabe seus limites. Agora, um populista democrata, ele não sabe seus limites. E aí tende a destruir a estrutura e o tecido social de um país. Deixa eu pegar essa questão racial, né, que eu tinha falado para o senhor. Se eu tiver num carro importado guiando de forma... Eu não uso boné, mas de boné, de bermuda, iam dizer que eu sou um branco despojado, guiando um carro importado caro e tal. E se o mesmo carro ao lado,
um carro da mesmo modelo, tivesse sendo criado por um negro, muito bem vestido, paletó, gravata, todo lá, com uma grife italiana, e estamos chegando a uma blitz que está lá na frente. Certamente, a possibilidade de ele separado é muito maior do que a minha para ver documentos, mesmo estando dessa forma, entre aspas, despojado de vestimenta. Quer dizer, claramente, além da questão social, da questão de classe, como era analisado no passado, né, as contradições, mas há uma questão racial presente no Brasil que não foi resolvida lá no final do século XIX e nem no decorrer do século XX. E ela se manifesta agora muito presente. E muitas vezes, aqui no Brasil, nós nos importamos, e devemos nos importar com o que ocorre nos Estados Unidos, com fenômenos recentes, e esquecemos que isso ocorre todo dia no Brasil, pode ser em escala maior, mas que nós não vemos. Como é que dentro dessa leitura do senhor, do presente do Brasil e do futuro, está a questão racial? Eu vejo como educacionista. É a escola. Sim. Claro que continua estigma que se olha para o negro de uma maneira diferente. Um branco mal vestido é despojado, como você disse. Um negro bem vestido é metido. Pelo menos no Nordeste se diz assim. É um estereótipo que foi criando. Nós temos um carimbo. Isso é uma forma de racismo. Esse racismo não vai dar para distribuir dando a mesma renda para todos. Até porque tem talentos diferentes, tem esforços diferentes. O que vai quebrar o racismo é a educação de qualidade igual. Brancos e negros, pobres e ricos, nas mesmas escolas. E vai levar uns anos. Não vai ser rápido. Já tem 130 anos, 132 da abolição. Vai levar mais uns 20, talvez uns 30. Até lá, as cotas nas universidades ajudam um pouquinho, mas muito pouco. Não vai ajudar muito, não. E é isso que sempre me incomoda no movimento negro, é que não faz uma campanha para erradicar o analfabetismo. A maior parte dos 12 milhões de analfabetos é de afrodescendentes. Mas não tem, o movimento negro não luta para erradicar. Não luta para que a escola de base seja a mesma para todos. Não luta. Luta por cotas, que vai ajudar um pouco, mas muito pouco. O que vai realmente quebrar o racismo é a escola ser a mesma e o conteúdo da escola ser antirracista, antimachista, antinacionalismo exacerbado contra o exterior, xenofobia. É a cabeça que vai mudar. E a cabeça se faz na escola. Claro, escola num sentido mais amplo, porque com a inteligência artificial e com essas coisas que a gente está usando, é capaz de escola não ser um prédio mais. É a nuvem que seja. Mas vale a palavra. É a escola, é a educação que vai quebrar o racismo. Doutor Cristóvão, muitos falam assim, analisando a conjuntura, olha, dizia o seguinte, nada de fazer um inventário do passado, nós temos de olhar para frente, né? Aí usam certas metáforas, certas referências, eu não olho o futuro pelo retrovisor, aquelas frases feitas que estão sempre presentes aí. Eu discordo, eu acho que sempre tem de se olhar o passado, até é uma obviedade para compreender o presente e traçar o futuro. O senhor acha que, especificamente no caso dos 13 anos e 4 meses do PT, os governos Lula e Dilma, não tem uma parcela de responsabilidade no que nós vivemos hoje? Quer dizer, eu estou passando por mensalão, por petrolão, por aliança com setores ultra-reacionários, né? Eu uso sempre uma passagem do Silvio Romero, na República Velha, no discurso de recepção ao Euclides da Cunha, em 1906, na Academia Brasileira de Letras, ele fala, estão dando novo sentido às oligarquias, né? Muitas vezes o poder dá um sentido histórico ao passado e referendo o passado no presente. E o PT, as alianças com Sarney, com Jader Barbalho, com Renan Calheiros, eu estou fazendo essa longa análise, não quero, evidentemente, a resposta do senhor, mas quando o senhor falou em autocrítica, o PT não fez autocrítica, inclusive se recusa a fazer autocrítica. E eu acho que aí cria um nó górdio para, inclusive, buscar essa leitura do presente e ver, como o senhor está falando, o futuro. E parece que não vai fazer, porque olha 2022 já pensando numa candidatura sua, dele, do PT, né? Como é que o senhor vê essa questão?
com muita tristeza, eu diria. Veja bem, o livro meu, Por que Falhamos, que na verdade o título ia ser Onde Erramos, mas a editora insistiu que onde é uma questão de lugar. Por que falhamos? Eu tratei 26 anos dos democratas progressistas, em bloco, mas a maior parte e a maior agudeza dos erros foi do período petista, não há dúvida. Isso aí eu não tenho dúvida, não foi só, mas foi sobretudo. Porque é o partido que mais prometeu, é o partido que falava que todos eram corruptos. O PT não só foi conivente com corrupção, ou até praticante de corrupção, mas tem um outro lado, é que sempre dizia que os outros que eram corruptos. Não trouxe utopia, não colocou água e esgoto nas casas, não erradicou o analfabetismo. Eu tenho que me incluir, eu fui um ano. Só que eu acho que o meu maior erro foi não ter conseguido trazer o Lula para esse discurso. Um erro, uma incompetência. Mas o PT, eu acho que é quem mais errou, sem dúvida alguma, de todos, porque é o que ficou mais tempo, metade foi o PT, o resto foi dividido entre Fernando Henrique, Itamar e Temer. E é o que tinha mais conteúdo de trazer uma coisa nova. É quem mais a gente esperava de uma coisa nova. Eu creio que não olhar o retrovisor é coisa de motorista ruim. Motorista bom olha também pelo retrovisor. E às vezes, eu vejo de vez em quando um militante do PT falando que é preciso reconhecer, mas cheio de medo de dizer que é preciso reconhecer algum erro. Eu não entendo isso, salvo arrogância, que é um defeito, ou aquilo que eu falei há pouco, essa visão que nós, que temos formação de esquerda, temos de achar que nós somos os únicos donos da verdade, de achar que tudo que a gente faz é com base numa ciência, e por isso não erramos, e pior, que os outros são ruins e nós somos bons. Eu acho que é lamentável para o Brasil que o PT não tome um fim de semana para juntos discutirem quais foram as besteiras que nós fizemos. E eu gostaria que eles lessem o meu livro, para ver se está errado, aqueles 24 erros. Ou se não tem muitos mais, que eu não sei. Mas o principal, todos nós devemos fazer autocrítica. Aliás, todo brasileiro devia fazer autocrítica. Basta nascer no Brasil, precisa fazer autocrítica. Mas, sobretudo, os companheiros do PT têm que fazer uma análise. E mais, tem que pedir desculpas dos erros que foram cometidos. Isso daqui que eu estou dizendo, quando eles ouvirem, vão ficar furiosos. Mas tem que ser. E senão não avança, a não ser o avanço, por exemplo, de contar que os extremos vão prevalecer para chegar ao segundo turno e que diante de um candidato do PT e o Bolsonaro, o do PT ganha. Mas aí eles vão continuar cometendo os erros depois. E quem vai pagar, mais uma vez, é o país. Doutor Cristóvão, nós viveremos, infelizmente, esse ano, já estamos vivendo, a pior recessão da... Não, mas tranquilo, não tem problema. Não, eu fiz uma besteira aqui. É que precisa apertar acho que precisa apertar a câmera. Pronto. Só. Voltou. A gente não tem problema. Só o senhor voltar na posição original que o senhor estava. Colocar outra vez a câmera. Isso. Doutor Cristóvão, nós vivemos hoje a pior recessão esse ano, 2020, da história do Brasil republicano. E todos os indicadores, infelizmente, demonstram isso. Há só divergência sobre se será -5, -6, até -9, chega a falar o Fundo Monetário Internacional de queda do PIB. Temos a pior pandemia, no mínimo, do último século, né? Dos últimos 100 anos. Vamos retirar a gripe espanhola disso tudo. Uma crise institucional que diminuiu um pouco a temperatura agora, mas há 50 dias atrás estava altíssima a crise de choque do Executivo Federal com o Legislativo Federal e com o Judiciário Federal. Muita tensão política. Um mundo complexo, o senhor mesmo falou. Havia certos momentos da época da Guerra Fria que era simples, era a União Soviética e Estados Unidos. Hoje o mundo é muito mais difícil, o mundo global, que o senhor fez referência. Como é que é possível, numa situação interna tão complexa como nós vivemos, ter esperança? Primeiro, eu quero dizer que essa recessão não é só desse governo e nem é por causa da epidemia só. Isso agravou, mas ela começou em 2014. Como eu tenho mania de escrever, naquela época eu fiz um livrinho
folhetinho que dizia: a economia está bem, mas não vai bem. Esse é o título. E eu listava, se eu não me engano, 15 problemas que nós estávamos enfrentando. E aconteceram. Inclusive a irresponsabilidade fiscal que levou ao impeachment. Então, essa recessão ela já vem de tempo e deve demorar muito ainda, porque a gente não está trabalhando as causas estruturais. Uma delas, a educação. A outra, a confiança. O Brasil não passa confiança no mundo. E não é só do Bolsonaro. Ele agravou, mas já não estava. Como é que tem esperança? Só tem um jeito da esperança. É não ter alternativa a não ser esperança. Eu sou brasileiro. Eu vou morar nesse país. Minhas filhas e netos são brasileiros. Eu tenho que ter esperança, primeiro ponto. E segundo, o retrovisor ajuda a gente a ter esperança. O Brasil já passou em problemas desse tipo. A gente sempre acha que quem está vivendo é o pior de todos. Pode até ser. Mas todo o país já passou por situações muito difíceis e o tempo termina resolvendo. Vai demorar. Eu acho que não dá para ser esperançoso e otimista no curto prazo. Não, aí são duas coisas contraditórias hoje. Mas se você pergunta como é que é esperançoso, eu digo, não tendo pressa. Hoje, o esperançoso não pode ter pressa. Se ele tiver pressa, ou ele não é esperançoso, ou ele não é inteligente. Olha, doutor Cristóvão, é um prazer enorme aí conversar com o senhor. O senhor apresenta sempre um leque de ser muito original, quer dizer, sai do lugar comum, né? Eu acho que isso também vem da vida universitária, de toda a convivência e da forma pessoal de como o senhor olha o mundo, né? E olha o Brasil, que permite ter uma leitura diferente e uma ação administrativa, porque muitas vezes a pessoa vem do mundo acadêmico, mas não sabe o que é o cotidiano da administração pública, que não é nada fácil, né? E da representação parlamentar, que também é muito difícil ser parlamentar, não é uma coisa simples. Então foi muito agradável conversar com o senhor, as questões que o senhor destacou, eu agradeço muito o convite, o senhor ter aceito o nosso convite. Aceitei com muito prazer e vou dizer mais, com um orgulho de ser convidado. Fico muito feliz de ter participado e eu estava muito esperançoso, mas superou a minha expectativa, a minha conversa com você. Um grande abraço para você e para todos que vão nos ver e vão nos ouvir. Legal. Muito obrigado, doutor Cristóvão. Até a próxima, então. Valeu, muito obrigado.